Fala, turma! Tudo bom com vocês? Sabe por aqui? Já tinha um tempo, né, que a gente não fazia conteúdo. Ó, não achem estranho, de vez em quando eu vou estar olhando para lá, que a pessoa mais importante do mundo está ali, e de vez em quando eu vou estar olhando para cá. O tema de hoje merece uma cola. E vocês não sabem como o tema de hoje é bacana. Vocês já devem ter visto um movimento muito especial que vários artistas estão fazendo agora, véspera de São João, a melhor época do ano, a época que todo nordestino passa o ano inteiro esperando. E vários artistas estão preparando shows especiais de São João. Muito bacana essa iniciativa. É uma iniciativa muito importante para valorizar a nossa cultura, para valorizar toda a indústria do entretenimento e sim, para fazer uma entrega muito especial para todo mundo que vai acompanhar o show de todos esses artistas. Vários artistas estão preparando shows especiais de São João e alguns colegas, quando viram que eu estava envolvido na produção de alguns desses ensaios de shows de São João, eles perguntaram, sabe, mas como é que se constrói um show de São João? Como é que se constrói um show novo? Eu parei para pensar e é sim possível a gente organizar uma lista de chamada de elementos que podem ser visitados. Entendo, não é uma verdade absoluta. A lista que eu vou construir aqui com vocês, vocês inclusive podem adicionar mais alguma coisa nos comentários. Eu fiz isso aqui de bate-pronto agora no meu bloco de notas. Eu anotei, inclusive deixei uma cola aqui na tela do computador, porque são várias coisas. São várias coisas que não são indispensáveis. Sim, podem construir uma temática de show. Sim, podem ser elementos que venham a somar na entrega do seu artista. Só que o elemento principal, senhoras e senhores, é música. Se a parte musical não estiver alinhada, esqueça. Você pode ter uma nave espacial dentro do seu palco e a entrega não vai ser a mesma coisa. Sim, nosso core business, a matriz, a energia, o coração do nosso negócio é música. Então a parte musical tem que estar muito bem alinhada. A gente tem que ter esse cuidado de fazer esse dever de casa. Ter uma atenção no repertório, muitas vezes é mais sobre cuidar do que inventar a roda. Muitas das nossas bandas, muitos dos nossos músicos já tocam esse repertório que a gente escuta desde criança, está na nossa memória afetiva e muitas vezes só tem que ser feito um ajuste, um ensaio propriamente dizendo, mas não um ensaio de show. A gente tem que ter um cuidado para os maestros das bandas separarem, fazerem essa curadoria, sentirem o show do dia a dia e verem como é que isso aí pode ser somado. E não entendam, muitas vezes não é nem um show novo. Às vezes sim, às vezes é um show totalmente novo, mas muitas vezes não é nem um show novo. São elementos novos dentro de um show que vão construir essa turnê de São João. Deixei bem claro que música é o primeiro e mais importante de todos esses elementos. O próximo elemento é um elemento muito delicado, que é uma parte de relacionamento entre o responsável pela construção desse show de São João, dessa turnê, desse novo show, e do artista, certo? Por mais interessado que estejamos, o maior interessado em construir esse novo show sempre tem que ser o artista. A gente nunca pode querer mais do que o artista. Vamos deixar isso bem claro. A gente não pode construir coisas ou imputar elementos no show em que o artista não esteja de acordo. O artista é a palavra final em concordar ou não que elementos, que momentos, que dinâmicas estejam presentes no show dele. Então isso tem que ser respeitado acima de tudo. Por mais que a gente tenha boas opiniões, por mais que a gente possa contar com bons profissionais, bons diretores de arte, bons diretores artísticos, mas o artista sempre tem que ser respeitado e as decisões dele são soberanas. Outro elemento aqui que a gente tem sempre que lembrar que é muito importante para essas ocasiões é o mapa de palco. Isso, o nosso mapa de palco, a distribuição dos nossos músicos. Eu vou elencar vários elementos aqui que vocês podem entender como importantes ou não. Às vezes são elementos que ajudam sim na construção desse novo show, mas às vezes não, são elementos que podem até passar despercebidos. Prestem atenção, o mapa de palco, a distribuição dos músicos no palco é sim um fator muito importante para essa construção.
prestem atenção nisso. A gente tem que respeitar alguns elementos nessa construção de mapa de palco, porque certos instrumentos não casam geograficamente com outros. Os meninos da técnica, sempre, os nossos técnicos de PA e de monitor, é que sempre tiveram a paciência de me explicar essa dinâmica. A gente tem que evitar, acima de tudo, vazamentos, microfonações, elementos que têm captação muito mais ampla, muito mais aberta, acabam pegando todo aquele espectro de som que acaba rodando ali em cima do palco. Então a gente tem que ir a alguns instrumentos que necessariamente sempre é bom que estejam casados, porque como eles caminham. Os metais sempre vamos tentar deixar desagrupados, baixo e bateria sempre juntos. O nosso maestro, a pessoa que estiver conduzindo a banda, sempre com a visão ampla para poder entender todas as dinâmicas entre o artista e nosso corpo de músicos. Certo? Mapa de palco é um elemento muito importante. Vamos para o próximo aqui. Mapa de luz e LED. Muitas vezes a gente constrói mapas de luz e LED especiais para essas ocasiões, para esses shows. Mas sabe, como assim mapa de luz e LED? A distribuição da luz e do LED no palco é um elemento muito importante, porque às vezes ele destaca ou esconde alguma situação. E tão importante quanto esse mapa de luz e LED, para vocês entenderem, a gente pode ter LED no fundo, LED com elementos separados, placas separadas, uma concentração de maior de luz para a parte superior ou nas laterais. A gente pode ter LEDs fora do palco, com transmissão simultânea, mais um elemento para a construção de show. Quando a gente vai tratar de shows de grande dimensão, de muito público, a transmissão simultânea é importantíssima para que todo mundo que está presente no show consiga desfrutar da experiência. Tão importante quanto o mapa de palco e essa construção de mapa de luz e LED é a programação de luz e LED. A programação de luz e LED é um dos corações dessa construção de show. Porque não adianta nada eu ter a parte musical toda encaminhada e a programação de luz não está casada com o que se está tocando. Vocês já devem ter visto em alguns shows, muitas vezes, que a gente não pode contar com um profissional que sempre acompanha o artista, que a banda toca no andamento e a movimentação da luz é em outro completamente diferente. Ou muitas vezes o cara está cantando uma coisa e o conteúdo do LED não tem nada a ver com o que está acontecendo na parte musical. Então, sim, casar esses dois elementos. Vocês vão prestem atenção em mais uma coisa. Não é sobre elementos distintos. Não há nada mais importante do que o outro quando a gente vai tratar dessa construção. E sim, a conexão de todos esses elementos com a música. Certo? O mapa de palco casado com a música, para que todos os músicos consigam entregar a melhor performance. O mapa de luz e a programação de luz e LED casados com a música, para que faça sentido a experiência de entrega como um todo. Vamos lá, figurinos, é uma coisa que muitas vezes passa despercebida, mas é uma entrega, é uma coisa que aumenta a percepção de carinho e de preocupação do público com o artista. Ele preparou um figurino especial para o show de hoje, ele está com uma peça assinada por um artesão ou por um artista plástico aqui da região. Sim, figurino é um elemento muito importante, o cuidado com o vestir. Isso não é vaidade. O artista em si, ele é vaidoso. Ele precisa ser vaidoso. O artista, ele dita tendências. Mas o cuidado com um figurino especial, como é agora essa época de São João, lembrando os elementos da cultura nordestina, pode ser uma peça-chave para dar o destaque que seu artista precisa nesse momento. Vamos lá, outro elemento importante aqui, quando a gente vai construir esses shows de São João, esses shows especiais e temáticos. Fogos e recursos pirotécnicos, indoor e outdoor. Fogos e recursos pirotécnicos, seja eles CO2 e elementos dentro do palco, eles têm que ser casados com os momentos chaves, momentos de ataque, momentos de virada. Mais uma vez, gente, eu vou lembrar para vocês, não é soltar por soltar. Não é você ter um lança-chama na beira do palco, vários tonéis de CO2, se isso tudo não tiver sincado e fizer sentido com toda a parte musical. Não adianta nada eu ter um momento épico com a queima de fogos de 1 minuto fora do tempo,
fora do horário e do momento de construção, onde aquilo possa somar para a experiência do público. Levem sempre em conta o ponto de vista do seu público. Muitas vezes a gente está tão envolvido ali em atuar em cima do palco que a gente esquece a percepção mais importante de entrega, que é a entrega do público. Por isso que esses ensaios de São João são sempre montados em galpões ou em casas de show para que a gente, com calma, possa ter essa oportunidade de construir esse ponto de vista de um local que a gente, sinceramente, não tem essa oportunidade, sabe? Como agente ativo, que é do ponto de vista do público. A gente, às vezes, constrói isso vislumbrando e tendo a experiência em outros shows. Também, outro tema muito importante, você construir boas referências. Um amigo meu que dizia, bons artistas roubam. Sabe, você roube como artista, você pode se influenciar, você pode pegar elementos de outros shows, absorver aquilo, processar e construir para que seja algo original e seu. Às vezes em tempos diferentes, com referências mais antigas, com referências mais novas, daqui de fora do país. Isso não há problema nenhum nisso, certo? Falamos agora da parte de pirotecnia, de indoor e outdoor, CO2, fogos. São elementos muito importantes, têm um impacto muito importante, mas sempre casados com os conteúdos e no tempo. Figurinos, fogos, vamos falar agora de elementos cênicos. Elementos cênicos, o que seria isso, sabe? Elementos cênicos podem ser pedestais, um piano dentro do seu palco, acontece mais em DVD, exatamente pela questão logística. Às vezes, a gente imagina uma coisa e não calcula a viabilidade dela. Isso é outro elemento que você tem que levar em conta quando você for montar seu show de São João. E envolver o time que está na operação. O time que está na operação é quem vai ter que lidar com aquilo no dia a dia. Você tem que calcular essa viabilidade logística. Pedestais, pianos, escadas, rampas, elevadores, gelo seco. Isso tudo pode ser um elemento. Se eu esqueci de mais alguma coisa, vocês podem me falar aí nos comentários. Mas isso tudo pode ser um elemento de construção para o seu show. Só lembrem, a gente tem que ver a viabilidade logística disso. Como é que isso aí vai ser integrado no nosso dia a dia. É muito importante. Mais uma coisa que muita gente cobrava e a gente está vendo voltar aí de uma forma muito bacana e muito bonita, são os balés. Os corpos de baile. Casais, meninas, rapazes. Essa construção dentro do palco, do balé, e essas dinâmicas de dança, são elementos da nossa cultura, trazem essa integração. E junto a esses elementos de balé, de corpo de baile, a gente pode ter várias dinâmicas, inclusive com o público e na construção desses momentos. São elementos muito importantes, mas tem que ser sim acompanhados de excelentes profissionais, porque vai integrar pelo menos mais 2 profissionais que são muito importantes, que é um camareiro para cuidar desse balé e de um coreógrafo junto para construir essas dinâmicas, sempre baseado nas músicas. Vamos lá, novos elementos musicais. A gente pode ter novos elementos musicais quando a gente constrói esses shows novos. Pode ser uma bateria, pode ser uma percussão, pode ser um metal, um trio de metal, ou pode ser só um elemento de metal, podem ser backing vocals. Pensem, a partir do direcionamento musical, a gente pode sim ter elementos novos nessa construção da banda, do artista, ou pode ter uma redução de elementos, ou uma reinterpretação deles. A gente pode ter versões acústicas de um determinado momento, ou uma versão mais rústica, de pé de serra para esses determinados momentos. Isso aí vai depender do seu direcionamento artístico, do seu diretor musical, do que seu artista imagina para a entrega do show dele. Sempre respeitem a opinião do seu artista e ajudem ele a construir o que ele imagina para a entrega dele. O celular tocou, mas a gente voltou, viu? Como eu estava dizendo, tudo vai depender dessa construção. Não há regra. A regra é, antes de tudo, respeite a verdade artística do seu artista, verdade artística. Isso é uma coisa bem importante de ser construída. E sempre leve em conta o ponto de vista do seu público. Outra coisa, gente, isso já para a gente arrematar o vídeo que está ficando comprido. As dinâmicas de palco também pode ser algo para você construir. Dinâmica de palco, me entenda,
como os tempos e momentos em cima do palco. Por onde seu artista entra, a movimentação dele em alguns momentos, a interação e integração dele com os demais músicos. A gente vem de uma escola onde os músicos não são tão performáticos. São, sim, excelentes músicos, isso é indiscutível, mas são mais contidos, para assim dizer. São mais contidos e não tão performáticos. Isso é uma coisa que pode ser quebrada. Antes de qualquer coisa, a gente tem que respeitar os indivíduos. Tem gente que curte isso, tem gente que não curte, e a gente tem que respeitar antes de qualquer coisa. Mas quando isso é construído de uma forma saudável, respeitando a opinião dos outros, sim, a gente pode ter dinâmicas, a gente pode ter performances dentro do palco, e isso sim cria um entretenimento, cria momentos muito bacanas para a entrega do seu artista. Outra coisa importante para amarrar isso tudo que a gente construiu aqui, nessa história comprida toda, é que isso tudo precisa ser roteirizado. Isso tudo precisa ser roteirizado em tempos e momentos. A gente sabe de alguns momentos que são muito importantes no show. Abertura, encerramento e tudo que existe entre essas duas partes. E o que pode existir entre essas duas partes normalmente é blocado em blocos de músicas. E essas músicas, e entre essas músicas e dentro dessas músicas, a gente pode construir esses momentos, essas dinâmicas, essas integrações e interações com o público, certo? Entre os músicos e com esses elementos. Isso tudo precisa ser roteirizado, literalmente, anotado, catalogado, até que chegue um momento que a gente não vai mais precisar consultar. E tão importante quanto isso é que toda essa parte de ensaio, de roteiro, por mais elaborado que seja ou nem tanto, tem que ser dividida com a equipe que está na estrada, porque muitas vezes a gente para ensaiar, conta com outros profissionais que sempre vêm para nos auxiliar, mas quem realmente vai estar na estrada, os holds, os produtores, os técnicos, precisam estar cientes desses momentos. Momentos em que a gente talvez tenha uma participação remota com um artista em um feat que só vai estar aparecendo no telão, o cara do LED vai ter que estar bem atento a isso, o cara do PA, o nosso técnico de PA também vai ter que estar bem atento a isso. Essa integração entre os técnicos, produtores, a equipe de apoio, nossos holds, é muito importante. Para chegar agora mais próximo do final, nesse nosso vídeo comprido de como se construir um ensaio, um show de São João, para exemplificar aqui para a gente, mas isso pode ser aplicado dependendo da complexidade para a construção de qualquer tipo de show, gente. São elementos, lembrem, eu estou elencando elementos que vocês podem usar e também outros que talvez eu não tenha citado aqui, que vocês podem comentar comigo nos comentários. Vocês podem falar comigo aqui nos comentários, sabe? Um elemento cênico que é muito legal, que talvez tivesse, é um limão abrindo. Quem não lembra do Batista Lima, que é um dos elementos cênicos mais fantásticos que a gente tem na nossa cultura nordestina, no antigo show da Limão com Mel. Isso tudo tem que ser acompanhado de um ensaio, certo? Nesse ensaio a gente vai integrar essas equipes e, mais importante, muito importante, mas por último, mas não menos importante, a presença de um diretor de arte para orientar e dar esses caminhos e construir toda essa história. O diretor de arte, ele participa desde a construção dessas dinâmicas, ele vem com referências, ele traz momentos, isso tudo integrado e participando junto com o artista e com os diretores artísticos dessa construção, certo? Que é muito importante para fazer entregas fantásticas nessa época tão maravilhosa que é o nosso São João do Nordeste brasileiro. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Ficou um vídeo longo, diferente de muitos aqui, que eu tento ser um pouquinho mais dinâmico, mas eu acho que o assunto merecia toda essa relevância. Aqui nos comentários, na descrição dos comentários, aliás, como é que chama? Esqueci agora, fugiu a palavra. Na legenda desse vídeo, eu vou deixar todos esses elementos aqui elencados para vocês e podem usar, aproveitar, e se vocês lembrarem de algum outro, põe lá nos comentários que é bom, eu também vou visualizando isso. Beijo no coração de todos, fiquem todos muito bem, aproveitem esse São João e curtam muito. Valeu, voltem para casa em paz.